Você que é mãe ou pai, já se pegou se sentindo muitas vezes fracassado, injustiçado, frustrado por não ter o reconhecimento que você gostaria de ter por parte dos teus filhos sobre todos os investimentos, todos os cuidados, todos os esforços que você faz por eles? Nesse vídeo hoje eu vou te contar alguns motivos pelos quais você se sente assim. Eu sou Val Ribeiro, eu sou psicóloga infantil e você está comigo aqui no De Repente Pais. Eu tenho certeza, posso apostar, eu tenho certeza que você já se sentiu e se sente muitas vezes injustiçado por não encontrar nos seus filhos o reconhecimento de todos os esforços, todos os investimentos, todos os cuidados que você dedica a eles. Eu tenho certeza porque eu sou mãe, eu também sinto assim. Eu lido com famílias e crianças há quase 17 anos e eu sei que isso acontece. Eu sou filha também e eu sei que isso acontece. E sabe por quê que na maioria das vezes a gente se sente assim? Porque a partir do momento que a gente se torna mãe e pai, a gente tende a colocar as nossas vidas girando em torno das necessidades e demandas dos nossos filhos. Mas aí vocês podem me dizer, mas Val, é preciso. Sim, a espécie humana produz um filhote que é muito incompetente, né? O bebê humano, ele é muito frágil, ele é muito incompetente, ele não consegue viver no mundo sozinho quando ele sai do casulinho do útero, né? Ele precisa que nós, as pessoas que recebem eles no mundo, que a gente realmente organize toda a nossa vida para dar conta das necessidades daquele bebê. Mas a gente organiza muito mais e muitas vezes a gente coloca todas as nossas questões, todos os nossos desejos, todas as nossas dores, todas as nossas alegrias, todas as nossas frustrações, todas as nossas superações no colo deles. E sabe o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo o seguinte: a gente cria para nós uma narrativa do tipo, faço isso pelo meu filho porque eu não tive. Eu vou dar isso para o meu filho porque eu não tive isso. Eu vou fazer assim com o meu filho porque comigo foi diferente. Ou ainda, coisas que eu escuto muito no consultório. Eu faço determinadas coisas para dar uma condição melhor para eles. Eu trabalho tantas horas por dia para dar uma condição melhor para eles. Eu deixo de fazer tal coisa para ou por eles. E aí é o momento que a gente precisa ser chamado na responsabilidade de que quem faz as escolhas, sejam elas quais forem, somos nós. Como assim, Val? Vamos lá. Quando eu entro nesse movimento de vou dar tal coisa para o meu filho porque eu não tive isso, ou vou fazer determinada coisa, vou proporcionar determinada situação para o meu filho porque eu não tive isso, nós estamos olhando para nós. Nós estamos olhando para o que nos falta ou o que nos faltou e não estamos olhando para o que eles realmente precisam. Será que o que ele precisa ou ela precisa é realmente aquilo que eu acho que faltou para mim? Isso faltou para mim. Isso era minha condição de filho ou filha. Essas são as minhas questões. E quando a gente entra nesse movimento, a gente esquece de ouvir ou de estar atentos ao que realmente eles precisam. Porque eles são, gente, quando tudo dá certo, e a gente torce para que dê, eles são sujeitos independentes da nossa vontade. A partir do momento que eles saem da barriga, ele respira com o próprio narizinho, ele come com a própria boquinha. Tá certo que, vamos lá, no mundo real, né? No real da situação, ele precisa que a gente ofereça o alimento. Mas ele já faz isso independente da nossa vontade. Ele respira independente de eu querer que ele respire. Ele se alimenta independente do que o meu corpo provê. Percebe o que isso significa? E a gente acaba por esquecer de ouvir e de prestar atenção ao que eles, como sujeitos únicos, independentes de nós, precisam. E aí, duas situações.
eu estou dando o que ele não precisa. Logo, ele não vai reconhecer o meu grande esforço em fazer isso, porque não é isso que ele precisa. Segunda coisa, quando a gente entra naquele movimento de faço isso, faço aquilo por ele ou por ela. Como eu, em muitos momentos, me peguei essa pegadinha também, né? Me peguei nessa pegadinha. Isso, ok? Pleonasmo, mas tudo certo. E aí é o momento importante, é aquele momento chave, que eu tenho batido muito na tecla aqui com relação ao de repente pais, que é essa tomada de consciência, essa assumida de rédeas, sabe? Sobre o que significa a responsabilidade de sermos pais e mães. Que significa olhar para quais são as minhas escolhas nessa relação. Bom, eu ouvi de um pai recentemente, eu trabalho de madrugada porque o salário de madrugada é melhor e aí eu vou dar uma pensão melhor para o meu filho. Ele te pediu isso. Quem faz isso é você, é uma escolha sua. E aí quando nós colocamos escolhas nossas, pelo motivo que for, tá? Cada um tem as suas motivações e por isso eu chamo tanta atenção para a gente olhar para a nossa condição como sujeitos antes de sermos mãe e pai. Mas olhar para quais são as nossas questões que motivam determinadas escolhas. Porque quando eu faço escolhas que são minhas, exclusivamente minhas, por mais que sejam pensando num melhor para o filho, num desdobramento importante para o filho, mas quando eu olho para elas como escolhas minhas, eu vou arcar com a responsabilidade das minhas escolhas e não vou ficar refém esperando o reconhecimento do outro, minha filha, meu filho, do grande esforço que eu estou fazendo. Porque ele não pediu para que isso acontecesse. Não é ele quem está fazendo essa escolha. Não era minha filha que me pedia para trabalhar das 7 da manhã às 7 da noite enquanto ela ficava numa escola em turno integral. Assim como não foi ela que fez a escolha de romper com isso e de fazer todo o movimento de deixada da cidade onde nós morávamos, em Porto Alegre, e vir embora para Uberlândia. Não foi ela quem pediu. Fui eu. Fui eu que assumi essa responsabilidade. Logo, eu não tenho que esperar o reconhecimento dela do quanto a nossa vida mudou para melhor, inclusive com base nessa minha escolha. Porque eu não fiz isso por ela. Eu fiz isso por mim, porque eu, enquanto mãe, entendi que esse era um caminho mais saudável para nós enquanto dupla, para a minha vida e, em consequência, para a vida dela. Mas foi uma escolha minha. Quando eu escuto de pais e mães falando, mas eu trabalho tanto por conta do meu filho, para dar uma condição X ou Y. Ou esse pai, eu trabalho de madrugada para poder dar uma pensão melhor. Essa é uma escolha sua. É uma escolha nossa. E é nesse ponto que a gente se perde, porque a gente tem dificuldades em reconhecer que são escolhas nossas, e aí a gente espera o reconhecimento deles, assim como nós não ouvimos quais são as necessidades deles, como sujeitos independentes da gente. E a gente segue ofertando aquilo que nós não tivemos, ou quais são as nossas frustrações, ou quais são os nossos desejos. E aí, gente, a conta não vai fechar. Eu vou sempre estar injustiçado. Eu vou sempre sentir que o meu filho está em dívida comigo. E os prejuízos para ela ou para ele, que crescem com a sensação de que estão sempre em dívida, vai por mim, gente. São prejuízos catastróficos, gigantescos, que eles vão carregar como marca subjetiva na vida até lá, quando tiver velhinho caducando, em todas as relações deles. Ser mãe, ser pai, não é colocar o outro em dívida. Eles não têm dívidas com a gente. Da mesma forma como nós não devemos temer o sofrimento deles. Não há dívidas, entende? Nem de lá para cá, nem de cá para lá. São relações que são construídas, cada um trazendo seus elementos. Mas quando a gente se lembra que nós somos os adultos da relação e que como adultos somos muito mais aptos e responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, fica muito mais simples, porque fácil não é. Quem algum dia disser que é fácil criar, educar, estabelecer uma relação com o filho,
tá mentindo, desconfia, tá? Sai correndo. Mas fica muito mais simples e muito mais honesto a construção dessa relação em que não há dívidas, e sim a possibilidade da construção com respeito, em primeiro lugar, e depois com amor. Certo? Espero que isso tenha feito sentido para vocês. Se fizer, se você achar que outras pessoas possam se beneficiar dessa reflexão, encaminhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Se você quiser contar para mim como que você se sentiu e como que isso te fez pensar, coloca aqui nos comentários também. Curte esse vídeo, compartilha, comenta comigo, troca comigo, que essa nossa interlocução é fundamental. Tá bom? Beijo para vocês tudo, se cuidem e até o próximo vídeo.